Bom, primeiro, França, parabéns, presidente França, por esse evento incrível. Venho acompanhando desde manhã todos os painéis. Está aqui nesse painel com o Zé Carlos e com o Basílio, que facilitaram muito a minha vida, porque metade do que eu ia falar eles já falaram, então já me ajudou muito aqui. Mas dois pontos importantes. O senador Rodrigo Pacheco mencionou as virtudes de aprovarmos as reformas trabalhista e previdenciária como um marco importante. Realmente foi um marco importante, mas o que tem a ver a aprovação dessas duas medidas com tudo que o Zé Carlos acabou de falar e o que o Basílio pontuou? Foram duas medidas que contaram com o apoio incondicional, a pressão da sociedade civil no Congresso Nacional. Sem a pressão da sociedade civil no Congresso, as coisas não andam. O corporativismo é o vírus, é a Covid que devora todas as ações de melhorar o país. Portanto, toda vez que a sociedade civil está unida em torno de uma matéria e tem foco, isso ajuda a ser aprovada no Congresso Nacional. Vou dar um exemplo aqui. O Brasil foi o único país do mundo em que a população foi às ruas a favor da reforma da Previdência. No mundo inteiro, todo mundo foi às ruas contra a reforma da Previdência. Aqui foi todo mundo a favor. Então, essa articulação da sociedade civil, ela é vital para avançarmos com a agenda reformista. E aí, vocês da construção civil têm um papel fundamental. Não dá para discutir questões setoriais quando a gente está discutindo as reformas estruturais do país. É o que está acontecendo com a reforma tributária. Se cada um for pensar no como é que vai afetar o teu setor, nós perdemos o quadro grande, que é a simplificação do sistema tributário, é o fim da judicialização das questões tributárias, que é o que atrapalha todos os segmentos. Então, é importante saber a hora que nós vamos atuar com defesa de interesses específicos e quando é que nós temos que atuar com esse espírito de cidadania. Para atingir os dois objetivos importantes que o deputado Marcelo Ramos falou aqui, que era a comida no prato e vacina no braço, vai precisar dessa coordenação com a sociedade civil, porque senão não anda. O Congresso já mostrou, o governo já mostrou que é um desastre em termos de logística. Então, assim, se não tiver esse apoio, como o Basílio falou, não vai andar, não vamos conseguir vacinar as pessoas em tempo. E isso é fundamental para ter comida no prato, porque é disso que depende a retomada do crescimento econômico. A retomada do crescimento econômico é a confiança do setor da construção em poder investir, é a confiança de que podemos investir porque tem futuro. Então, é isso que nós precisamos hoje, focar na retomada do emprego, da renda e da economia. Eu só fui no E banheiro. aí é fundamental essa história de agirmos em torno dessa pauta reformista. Eu vou dar um exemplo aqui apenas da PEC emergencial que foi votada, está sendo votada ainda no último turno, mas o que acontece quando a sociedade civil não está unida em torno de um tema para olhar os detalhes? A PEC foi desidratada, tá certo? E a pressão do corporativismo, e eu digo aqui pessoalmente que foi o corporativismo da Polícia Federal que forçou o presidente Jair Bolsonaro a estender para todo o setor público a retirada de uma cláusula fundamental para corte de despesas públicas, que era o fim da promoção do funcionalismo e das carreiras. Olha só o que aconteceu ao tirar isso. Vou dar um número aqui que é impressionante, como o detalhe é importante para a gente criar essa pauta positiva para o país. Se nós somarmos União, estados e municípios, o número de funcionários públicos de 2016 a 2019 caiu a contratação em 2,4%. Só que o custo subiu 7,4% na União e 6,3% para os municípios. Os estados permaneceram mais ou menos estáveis. Ou seja, por que subiu se caiu a contratação? Justamente por causa das promoções e progressões da carreira. E foi exatamente isso que caiu ontem. Ou seja, não vamos conseguir reduzir gasto público. E o que ficou na PEC, mais uma vez, como o Zé Carlos bem colocou aqui, a conta vai ficar para nós. Porque qual vai ser o ajuste só que a PEC vai permitir? É do lado da receita. É cortar benefícios tributários. É nisso que está hoje dependendo da PEC emergencial. Na verdade, o outro benefício que aconteceu na PEC foi que, se em caso de estados e municípios atingirem 95% de despesas totais, pode congelar contratação e bônus, mas a história da progressão vai continuar. Ou seja, quando a sociedade está unida, não passa
essa boiada que atrapalha demais a retomada do crescimento e a contenção das despesas públicas, que é fundamental, e sobra de novo para nós, que vai cair só nesse plano da questão tributária. E veja só, o governo vai ter que reduzir de 4,6% os benefícios tributários que gasta hoje em relação ao PIB para 2%. Então, quem vai pagar a conta é isso? O que é isso? Aumento de crédito tributário. É assim que vai tentar resolver o buraco. Então, tudo isso é um ponto importante, porque essas reformas que o Zé Carlos mencionou, que são vitais, a reforma administrativa, a reforma tributária, vai precisar dessa nossa união em torno do que é o essencial e focar nos detalhes, porque é nos detalhes que moram os perigos de nós termos, na verdade, em vez de instrumentos de fazer com que a comida do prato chegue às pessoas, que nós consigamos financiar um programa de auxílio emergencial para as pessoas mais pobres, o que vai acontecer é que essa conta pode sobrar para nós pagarmos em 10, 15, 20 anos. E isso prejudica muito o Brasil. Veja só o que acontece com o câmbio no Brasil, veja só o que acontece com os títulos soberanos do Brasil lá fora, que aumentam brutalmente. Por quê? Porque nós somos hoje o país emergente com maior relação dívida-PIB entre os emergentes. Então, assim, nós temos de focar nessa agenda reformista. E o Zé Carlos está coberto de razão que precisamos fugir um pouco da agenda política partidária. É na agenda cívica. E aí o CLP fez um projeto já o ano passado, aliás, o apoio da Abraim e do Luiz França foi um dos grandes apoiadores, que chama Unidos pelo Brasil. Nós reunimos 25 projetos de lei, nós reunimos as duas reformas e mostramos ao Congresso que, se essa pauta for votada, o PIB brasileiro poderia crescer 12% até 2024. Ou seja, temos agenda, temos a definição dos projetos que já estão no Congresso, não é inventar roda, é o que já está lá tramitando, e o que nós precisamos hoje é essa pressão da sociedade civil. Um livro recente, escrito pelo Acemoglu, que é um dos grandes acadêmicos do MIT, diz o seguinte: uma boa democracia é uma democracia que tem uma sociedade civil forte, uma sociedade civil que participa, puxando e empurrando as agendas importantes para o fortalecimento das instituições democráticas. É isso que nós temos de fazer, aproveitar essa força que vocês conseguem angariar, juntando essas fundações com outras organizações, para nós termos rumo em torno dos objetivos fundamentais do Brasil, que são suprapartidários. É a gente separar a agenda de Estado da agenda político-partidária. O que nós temos de fazer como sociedade civil é focar nessa agenda de Estado. É isso que nós precisamos fazer. E aí, finalmente, para terminar aqui a questão da construção civil, é inacreditável, né? A construção civil é o maior gerador de emprego do país. Era preciso estar lá, todo mundo sentado, se você quiser colocar realmente comida no prato das pessoas, entender quais são as dores do setor, porque justamente ao resolver as dores do setor é que nós vamos conseguir fazer que haja investimento e renda e emprego de curto prazo. Veja só a questão de investimento em infraestrutura, outro setor tão importante. Como é que nós vamos investir em infraestrutura no país com essa insegurança jurídica de contratos, né? Como aconteceu o Rio de Janeiro encampando a linha amarela, agora a Sanepar mudando preços no Paraná, não dá para investir. Então, assim, isso é fundamental para empurrar a economia brasileira. Portanto, eu acredito que nós temos de nos unirmos como sociedade civil, todos os setores, para aprovar essa agenda reformista e extremamente importante. Como o Zé Carlos falou, só para dar aqui rumo, vamos votar primeiro a reforma administrativa e depois entrar na reforma tributária. E aprovar esses 20 projetos que é Unidos pelo Brasil, que vai fazer com que o PIB brasileiro possa crescer 12% até 2024. É isso, França. Muito obrigado a todos.